Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou porque estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir. De modo especial, nesta segunda-feira da 18ª semana do tempo comum, semana que a Igreja nos convida a olhar com carinho e com profundidade para a vocação sacerdotal, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Nos proporciona entender um pouco mais sobre o mistério do sacerdócio. Mas para isso, precisamos também recordar que nesta segunda, 5 de agosto, a Igreja celebra a memória e a dedicação de uma igreja. Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, a maior igreja de Roma, dedicada à Virgem Maria, Mãe de Deus, que nós chamamos também de Theotokos, a Virgem, Mãe de Deus, Mãe de Jesus. E por que o padre coloca em destaque esta memória facultativa? Porque celebrar a dedicação de uma igreja mãe, dedicada à Virgem Maria, implica necessariamente em olhar para o mistério da vocação sacerdotal, porque os sacerdotes são os filhos prediletos da Virgem Maria. Porque aqui na terra, o padre é Jesus. O padre faz aquilo que o próprio Cristo fez e continua a fazer na pessoa do padre. E por isso, o evangelho que ouvimos confirma este grande mistério sacerdotal. Nós ouvimos o evangelho que Jesus, vendo uma enorme multidão indo ao seu encontro, o primeiro sentimento de Jesus foi ter compaixão. Um sentimento materno, porque assim nos ensina a tradição da igreja. Ter compaixão é sofrer com, é ter sentimento de entranhas, do profundo da alma. Depois, o Evangelho vai dizer para nós, depois da compaixão, Jesus curou todos os doentes. E aqui nós precisamos entender que a cura que Jesus realiza não é somente física, não é somente espiritual, não é somente emocional, mas é a cura do homem total. A verdadeira cura que Jesus nos dá é a destruição do pecado. E aqui nós precisamos entender o mistério do sacerdócio enquanto ministro ordinário do sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência. O padre, quando ministra o sacramento da penitência, ele se enche de compaixão e cura as feridas da alma de cada penitente que vai ao seu encontro arrependido, com desejo de mudança para receber uma vida nova. E a absolvição dos pecados cura não somente o corpo, não somente o emocional, mas cura principalmente o espiritual, porque existe a cura do homem total.
Depois, o Evangelho vai dizer que ao entardecer, os discípulos quiseram mandar aquela multidão embora. Jesus disse, eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. E aqui nós sabemos que da comida natural, Jesus traz esta imagem, a simbologia da comida espiritual. Quando Jesus multiplica os pães para que esta multidão possa comer, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Nós sabemos que o número 7 significa o número da perfeição. Nós sabemos que Jesus alimenta aquela multidão, mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, ele alimenta perfeitamente. A imagem da Eucaristia. Para nós entendermos que para recebermos o alimento espiritual, a Eucaristia, o corpo, o sangue, a alma e divindade de Jesus, nós precisamos do sacerdote, que nos oferece, pela sua vida, o sacramento da Eucaristia, para mostrar que aqui na terra, o Padre, ele é Jesus, e realiza aquilo que Jesus realizou, porque Jesus pegou o pão, deu a bênção e repartiu, pegou o peixe, abençoou e repartiu, e é aquilo que o sacerdote faz em toda a Eucaristia. Nós, cristãos católicos, participamos do mesmo banquete eucarístico que Jesus realizou na Quinta-feira Santa, que se perpetua até a sua volta. Depois, nós precisamos recordar que quando Jesus diz, dai-lhe vós mesmos de comer, esta ordem é a imagem também da ordenação sacerdotal, do sacramento da ordem. Por quê? Porque ao ordenar os sacerdotes, os padres, Jesus ordena a eles fazerem tudo aquilo que ele mesmo fez. Ter compaixão e curar. Ter compaixão e multiplicar o pão. Ter compaixão e fazer da sua vida entrega. Sacramento da penitência, sacramento da ordem, sacramento da Eucaristia. 3 sacramentos que se unem na pessoa do sacerdote em favor do povo que sofre, do povo que está perdido, cansado, abatido. Como nós precisamos entender, irmãos, que o Padre, ele está no mundo a serviço de Deus, para amar o seu povo. Por isso, não tenha medo de buscar o sacerdote. Não tenha medo de conduzir os jovens, as crianças, ao encontro do sacerdote. Porque o Padre é Jesus. E Jesus misericordioso. E você sabe, o primeiro lugar que você vai encontrar o Padre não é na academia, embora tenham muitos que vão à academia. Não é no barzinho, embora muitos também frequentem o barzinho. Mas o lugar por excelência onde você vai encontrar o Padre é na igreja. Por isso, o Evangelho de hoje e a festa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, a maior igreja de Roma, a igreja dedicada à Mãe de Jesus, nos convida a encontrar o sacerdote na casa da Mãe, na casa de Deus, que é a igreja, para curar, para alimentar e para trazer a alegria do mistério sacerdotal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, de São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.